Muito bom dia. Dando continuidade aqui às nossas explanações sobre o nosso automatizador de ressuscitador, de um respirador manual aqui, o automatizador mecânico, a gente veio hoje mostrar algumas das coisas práticas que ele tem, tá? Que nós vimos algumas outras em outros vídeos e aqui estamos fechando algumas das outras informações. Focando aqui no nosso equipamento, ó, a gente tem um controle de frequência respiratória que varia de nada até em torno de 35, 37 respirações por minuto. A gente liga o equipamento e ele vai fazer a ventilação do paciente, ó, em nenhuma frequência. Você consegue focar o paciente para a gente ver ali? Nenhuma frequência, e eu estou aumentando a frequência de ventilação. O aparelho começou lentamente a fazer aqui uma ventilação de 10 movimentos por minuto, numa expansão lenta e gradual do paciente. Estou aumentando a frequência e agora mudei ela para em torno de 18 frequências, 18 respirações por minuto. E a gente consegue ir aumentando aqui, ó, fiz um outro controle para 25 respirações por minuto. E assim até a gente chegar ali entre 35 e 37 ventilações por minuto, os movimentos respiratórios lá no nosso boneco de teste para hoje. E além da nossa função de ligar e desligar na energia elétrica que está aqui, o aparelho está vindo com uma outra adaptação para a gente poder fazer ele funcionar em 12 volts. Ele vai funcionar em 12 volts com tomadas comuns em ambulâncias que estão preparadas com tomadas comuns e com outros tipos de ambulância que são tomadas só de encaixe. O equipamento já vai preparado para isso. Basta avisar o fabricante antes, o vendedor antes, isso é feito com bastante tranquilidade. Uma opção para transporte. Dando continuidade ao que a gente vinha conversando, nós temos aqui os nossos equipamentos todos desmontados para todo mundo ver a facilidade de montagem do sistema de ventilação do paciente. Nós temos aqui uma traqueia, que é a traqueia do tamanho que os hospitais têm, que são traqueias que vão ser esterilizadas ou substituídas, de baixo custo, que normalmente vem um conjunto ou nenhum com os respiradores e que não é o foco da nossa conversa hoje. Nós temos um paciente entubado do lado de cá e temos o sistema que a gente está acostumado a lidar. O sistema que a gente está acostumado a lidar, ele vem com um filtro que tem um extensor. O extensor não é necessário. A gente utiliza o extensor, mas ele vai aumentar o espaço morto do paciente. Então eu posso pôr com o extensor e sem o extensor. A existência do filtro ins e expiratório no paciente é para a proteção dele e no caso do Covid, por exemplo, e outras doenças infecto-contagiosas. Então, para a gente poder fazer a montagem do nosso equipamento na válvula unidirecional, a gente tem uma chegada do ar e do oxigênio para o paciente aqui, aquilo que a gente vai mandando para ventilar ele, e ele vai ao paciente de forma unidirecional. Então eu coloco aqui ao paciente e a fonte de oxigênio que vem vindo do equipamento para cá. Esse oxigênio vai vir para cá, ele vai chegar ao paciente e no retorno a válvula devolve ele ao ar ambiente. Nos pacientes que têm tido qualquer tipo de contaminação, para que o ar ambiente não se contamine, nós estamos colocando um outro filtro. Então eu tenho um filtro de entrada e saída ao paciente e como garantia ao ambiente, ó, é um dobro de filtro, tá? Qualquer coisa que escapar desse filtro aqui, ainda tem um outro filtro biológico que a gente coloca de acordo com a orientação da CCIH do local que estiver usando, escolhe o filtro e coloca o filtro aqui na saída. Como grande vantagem da gente ter um equipamento simples como esse de montagem, e já mostrei agora há pouco no outro vídeo, nós temos a válvula PIP que encaixa tranquilamente aqui dentro, eu estou expondo aqui os valores dela, ela encaixa sobre o outro filtro. Feito isso tudo, eu consigo ligar o equipamento e ventilar o paciente. Lembrando que além da válvula que a gente tem lá no AMBU, que é uma válvula de segurança de pressões finais, eu passo a ter uma outra válvula na válvula unidirecional, que eu também posso pôr escapes de ar inspiratório para o paciente, caso eu ache que a pressão inspiratória está ficando grande demais. Que eu sei que não é um problema para os pacientes da pandemia e das situações de ventilação no momento, mas caso eu queira
ter um escape, eu posso ter aqui, e aí eu perco a função do filtro. Sugiro que a gente não utilize ele para essa função. Então aqui, ó, tem que ficar bem fechado. E a partir daqui, mostrei na outra explanação como a gente faz para fazer com que a válvula funcione. Vou ligar o equipamento para a gente ver o paciente ventilando aqui, ó, a partir desta montagem do equipamento. Esta montagem é super simples e você consegue ventilar o paciente super bem com este sistema que a gente montou em 10 segundos. Lembrem, 30 segundos. Lembrem que a gente não precisa desse espaço morto aqui, ó. Caso eu queira ventilar o paciente sem ele, é super simples e a gente pode colocar aqui com um espaço morto muito pequeno e manter a via de chegada do ar limpo, do ar novo, do oxigênio novo ao paciente, ó, um espaço bem pequenininho. Dando continuidade ao que a gente vem mostrando aqui, que é uma dúvida de todo mundo, nós estamos tentando mostrar para o pessoal aqui, eu acho que está bem visível, para tirar dúvidas que são recorrentes, em relação às pressões capazes do aparelho. Então a gente está vendo aqui que o aparelho está ventilando a quase 40 centímetros de água a pressão inspiratória. A pressão dele aqui chega até 40 e dependendo do volume corrente que a gente colocar dentro do aparelho, essa pressão pode ficar até um pouco maior e dependendo também da resistência que o paciente fizer, o aparelho é capaz de fazer pressões acima disso, até 70 centímetros de água, se a resistência ficar grande. Mas a dúvida maior hoje, que todo mundo veio conversar com a gente, que nós estamos tentando mostrar, é em relação à pressão expiratória final positiva. Reparem que ele está fazendo uma pressão inspiratória em torno de 38 e está mantendo uma pressão expiratória final positiva em torno de 2 ou 3. Este 2 ou 3 aqui da expiração final corresponde ao 2 ou 3 que eu coloquei na nossa válvula de pressão expiratória positiva, que é uma válvula que você acopla ao equipamento. Eu vou soltar a válvula aqui, simples, tá? Ela tem encaixe direto no filtro e eu estou tentando mostrar números aqui que conforme a gente regula esta válvula, a pressão expiratória fica maior. Então aqui está um pouco abaixo dos 5, espero que vocês consigam ver aí. Eu vou aumentar a pressão aqui dentro da válvula, estou girando a válvula no sentido horário e agora, ó, ela está marcando para mim aqui um número em torno de 10. E a pressão expiratória positiva aqui passou a ser 10. Esta válvula faz pressões que aumentam até em torno de 25, com uma regulagem extremamente simples. A gente muda ali para o 15 e a válvula passa a fazer pressões expiratórias positivas em torno do 15 aqui do lado, tá? Estou voltando ela aqui para um número em torno de 5 e o equipamento voltou aqui para um número em torno de 5. Simples, muito simples. Este equipamento é um equipamento simples, de baixíssimo custo para os hospitais e que vai resolver problemas, inclusive daqueles pacientes que precisarem de ventilação mecânica para as doenças deste momento, por exemplo, o Covid.